Tem um outro estudo da Harvard, que é o estudo mais longo da Harvard, já tem mais de 75 anos, e o principal ponto que eles colocam sobre longevidade é você ter bons relacionamentos, pessoas que te puxam para cima, pessoas que você confia, porque isso ajuda também a gente a desenvolver melhores hábitos, a manter, né, a preocupação de a gente estar construindo uma vida que é muito mais equilibrada também. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com a Renata Garrido, que é fundadora e CEO da Runa Habits. A Runa é a empresa que criou uma metodologia para formação e manutenção de novos hábitos, e hoje ela tem sido uma das maiores referências no mercado sobre esse assunto. Ao longo do papo a gente passou sobre vários pontos, mas todos eles girando em torno de formação e manutenção de novos hábitos. Antes de começar o episódio, eu não posso deixar de falar sobre a Liquids. Para quem não sabe, quando a gente sua, a gente não perde só água no nosso suor, a gente também perde sais minerais que precisam ser repostos para a gente ter uma hidratação de qualidade. A forma mais intuitiva de repor esses sais minerais é tomando isotônico, aquele isotônico padrão ali, coloridinho. Mas esse cara aí tem muito açúcar, muito corante e não faz tão bem assim quanto a propaganda faz parecer. É justamente aí que entra a Liquids. A Liquids é um pacotinho de eletrólitos que tem 3 vezes mais sais minerais que o isotônico padrão, não tem açúcar, não tem corante e é feito à base de água de coco orgânica. Eu tomo Liquids todos os dias e isso tem me ajudado tanto na performance do esporte quanto na performance do trabalho. Se hidratação for um assunto que você leva a sério, eu recomendo muito que você faça um teste. Acesse lá liquids.com.br/guimonteiro ou use o cupom GUIMONTEIRO para ter 10% de desconto. De novo, liquids.com.br/guimonteiro ou use o cupom GUIMONTEIRO para ter 10% de desconto. Faz um teste e depois volta para me contar o que você achou. E por fim, se você estiver pelo Spotify, não esquece de ao final do episódio, se você curtir, dá 5 estrelas porque me ajuda demais. Feita essa introdução, fiquem agora com a Renata Garrido. Para começar esse episódio, Renato, eu queria te agradecer demais por ter topado participar aqui do podcast. Eu acho que esse é um papo que a gente está tentando marcar há algum tempo e eu imagino que vai gerar bastante valor para as pessoas, principalmente nesse momento principalmente com a corrida, com o esporte em alta e toda essa tendência de formação de hábito e como melhorar a performance, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, a galera quer entender um pouco mais sobre como a nossa cabeça funciona. Então, muito, muito, muito obrigado por ter topado participar aqui. Imagina, prazer em estar aqui, em dividir mais conhecimento e eu acho que acho que tem muito do valor do meu propósito também, que é ajudar o máximo de pessoas aí a conseguirem construir, né, melhores hábitos, a terem uma rotina mais saudável, até pensando, né, em longevidade, o quão importante hoje a gente começar a fazer já mudanças de comportamento para impactar lá na frente também nas coisas que a gente busca. Né? Então é um prazer estar aqui Perfeito. também, compartilhar. Que legal. Bom, então para a gente começar aqui, uma grande dúvida que eu tenho é: o que exatamente é a Runa Habits? Por que vocês surgiram e o que vocês fazem? Tá? Bom, o Runa, ele começou. Eu era diretora de recursos humanos, tenho mais de 20 anos aí trabalhando na área. Eu sempre trabalhei muito focada na parte de treinamento e desenvolvimento, bem-estar, né, desenvolvimento de liderança. E quando veio a pandemia em específico, né, foi um momento muito que as pessoas perderam a rotina delas. Então, a gente começou a ter muito colaborador que começou a ficar afastado por causa de transtorno de ansiedade, depressão, burnout. E muito disso a gente via que era porque as pessoas tinham perdido essa rotina, né? Então, deixaram de se movimentar, então não caminhavam mais, não faziam o exercício físico em casa, a alimentação mudou muito. Então, as pessoas ficaram muito, né, nos pedidos aí em comida calóricas, tudo também, e só das telas, né? Então, ficava 100% dentro das telas. E uma das coisas que eu falei, cara, não adianta tanto a gente ficar. Não é só oferecer, né? Ah, benefício, tem isso, tem aquilo, tal. Você pode. Porque faltava criar movimento nas pessoas, né? Você precisava de um processo anterior. E aí foi quando a gente desenvolveu o que eu brinco que foi o MVP da Runa, né? Que a gente montou um programa para ajudar as pessoas a construírem melhores hábitos. Então, pensando tanto em atividade física, como melhorar a alimentação, como desenvolver o hábito de meditar, né, de leitura. Leitura, aliás, depois a gente fala mais um pouco, é um dos principais comportamentos que as pessoas buscam, que era uma coisa que a gente nem tinha mapeado quando a gente criou a Runa. E aí a gente criou esse programa para as pessoas começarem a construir, a retomarem também a rotina delas, tudo, e foi muito realizador, assim, porque o impacto que teve na vida das pessoas foi enorme.
E não foi só nas pessoas, porque como a gente tinha colaborador, eles estavam todos presos, né, dentro de casa, a gente teve colaborador pedindo, meus pais podem participar também, então a gente teve pais participando, tudo. Então, foi riquíssimo, assim, fazer o projeto, e para mim foi um chamado, que era com isso que eu queria trabalhar. E aí, depois me organizei, né, para empreender e montar startup, tudo. Então, depois de mais ou menos um ano, aí eu comecei a Runa, e a Runa hoje ela é uma plataforma de desenvolvimento focado tanto na parte de bem-estar quanto de performance. A gente ajuda as pessoas a realmente desenvolverem os comportamentos. Então, é no que a gente chama do aprendizagem 70-20-10, né? Então, a gente foge daquele processo de treinamento, algo mais conteudista, e a gente foca muito mais no comportamento. Então, 70% é na prática, 20% é de interação e aprendizagem social, e 10% daí a gente trabalha em cima de conteúdo. Então, a gente vem ajudando as pessoas a realmente construírem o comportamento delas, e isso utilizando inteligência artificial, gamificação, todo um processo que rola dentro do WhatsApp, inclusive. Tá. Ah, entendi. Eu sempre acho interessante ouvir o que aconteceu na vida das pessoas durante a pandemia, porque eu acho que a pandemia foi um momento relevante pra todo mundo. Foi o momento que eu comecei a correr. Eu não te dei esse contexto antes, mas foi o momento que eu comecei a correr, justamente porque eu precisava de um hábito, tipo, eu precisava sair pra rua, assim. Eu tava muito, muito, muito ansioso dentro de casa, e aí a corrida veio como uma forma de, sabe, ver o mundo de novo e voltar a sentir as coisas. Foi um hábito difícil de criar no começo, porque correr é chato, né, por muito tempo. Até que começa a ficar muito legal e passa a ser viciante. Mas os primeiros meses são duros, assim. Tem uma coisa que eu vi algum corredor falando que demora 21 treinos pra você começar a gostar de corrida, alguma coisa assim. E aí, já entrando nessa linha, eu queria entender. A gente fala de formação de hábitos, e aí eu entendo que você foca bastante ali para um público corporativo, mas eu imagino que a formação de hábitos ela é geral. Você deve saber muito sobre isso como um todo. O que é um hábito e como que a gente forma isso como ser humano? Existe, a gente trabalha tanto no corporativo quanto com pessoa física também. Quando a gente começou a operar, foi com pessoa física. O B2B veio depois por pedido, inclusive, de pessoas físicas que participaram, falaram, nossa, isso aqui tem que ir para minha empresa. A gente falou, vamos para o B2B também. Então, a gente começou a vir com esse olhar. Primeiro, vou desmistificar uma coisa, né? Porque o pessoal fala muito essa questão dos 21 dias para construir um comportamento, né? Então, assim, um hábito é um comportamento que acabou virando já automático, então que já entra na tua rotina, você precisa ficar se planejando e pensando nele, né? Você já sente falta dele, você tem aquela vontade de fazer, seu corpo mesmo ele já chama, é que nem você escovar o dente, se trocar, né? Hoje, na corrida, se você já está acostumado, né? Tipo assim, eu sou triatleta, por exemplo. Eu fico com... Hoje, uma coisa era eu lá atrás, com os 20 e pouco, quando eu não fazia, né? Não praticava por esporte. Hoje, eu já fico... Meu corpo já pede. Então, eu preciso fazer alguma atividade física no dia, porque eu sinto que tem alguma coisa faltando. Então, o hábito, ele tem esse fator, né? Ele é automático. Ele já então uma coisa que você não precisa pensar tanto, e ele se sente falta quando você não faz ele. E muito se fala assim, na construção de hábitos de 21 dias. Não é verdade, né? Na realidade, até as pesquisas mostram que demora entre 18 até 260 dias. A média aí é entre 60 e 70 dias para você começar a sentir que aquele comportamento está virando automático, né? E isso é muito visível no programa, porque assim, os primeiros 30 dias, as pessoas ainda estão testando aquele novo comportamento dentro da rotina. Você tem que fazer, muitas vezes, alguns ajustes, porque às vezes porque a gente tende a fazer o que a maioria dos conhecidos por aí faz. Vou começar a correr. Vou começar a correr, tem que correr 5h30 da manhã, porque é o que a turma faz. De repente, você tem um ciclo diferente. De repente, vai funcionar melhor na hora do almoço, fazer atividade física. Eu, por exemplo, esquece. Almoço e à noite não é meu horário. Eu sou da turma da manhã. Mas eu tenho vários amigos que treinam em outros horários, fim do dia, que funcionam muito mais. Então, os primeiros 30 dias, as pessoas estão testando esses comportamentos dentro da rotina delas. Muitas vezes você tem que fazer combinados dentro de casa. Então, por exemplo, não adianta eu querer comer
saudável, né? Aí eu chego em casa todo dia à noite cansado, meu marido também chega cansado em casa, ele fala, ai, vamos pedir alguma coisa? Vamos pedir uma pizza? E eu falo, tá, vamos. Porque eu também tô cansada, eu também não vou cozinhar. Então, assim, como é que você se programa, se organiza, esses combinados que você tem que fazer às vezes em casa, às vezes você tem que fazer com a tua equipe. Então, os 30 dias é um momento muito de teste e reajustes do comportamento. Isso a gente vê muito acontecer. Né? Muitas vezes os participantes eles mudam o comportamento que eles começaram ali, que eles inicialmente testaram. Falam, pô, não é bem isso que eu preciso trabalhar um passo anterior. Né? Então, eles têm algumas mudanças. E aí, quando estamos lá nos 60, 70 dias que as pessoas estão ali ativas no comportamento, é quando eles começam a contar pra gente. Falar, agora eu já estou sentindo que o comportamento é automático, então é o momento de um novo passo. Né? Então, deixar ele evoluir um pouquinho mais naquele comportamento. Então, construir um hábito, ele envolve algumas coisas para a gente conseguir realmente ele colocar em prática e desenvolvendo ele de uma forma consistente, né? Entendi. Na minha experiência como corredor, eu vi isso na prática de alguma forma. Eu nunca fui o cara de acordar cedo. Não era minha vibe. Eu nunca fui o cara também que só comia coisa saudável. Tanto que nos meus primeiros ciclos que eu documentava no Instagram, no TikTok, a galera reconhecia muito que eu ia correr de ressaca. Porque eu fazia isso com muita frequência. Eu não queria parar de ir nas festas que eu ia. Não queria ser aquele cara que ia dormir 8 horas da noite. Não queria ser esse cara. Eu queria ser um cara que gostava de corrida, mas ainda gostava das minhas festas e tal. Então eu ia correr de ressaca, não comia tão bem, não bebia tanta água, mas eu era um corredor. E eu fui criando o hábito de me tornar um corredor em camadas, de alguma forma, igual você estava falando, assim. Eu primeiro comecei a correr, aí eu peguei o gosto por ir treinar, e aí depois eu comecei a sentir, tipo, pô, eu tô me dedicando tanto no treino, se eu tivesse horas de sono melhor, eu acho que eu conseguiria treinar melhor. E aí eu fui ajustando minhas prioridades com o tempo ao longo desses 3 anos. E aí hoje eu chego no momento que já não sou tão grande fã de ir para as festas que eu ia, não sou mais tão grande fã de dormir pouco igual eu dormia. Sou o cara que come meio chato. Só que foi de fato em camadas, assim. Eu primeiro fui mudando a minha identidade, depois as coisas vieram acompanhando isso. E tem uma coisa que você está falando, que a gente chama de hábitos tronco, né, aqui no Runa, que são os principais hábitos que você desenvolvendo, eles acabam impactando em outras esferas da vida, né? Porque a gente aqui tem um olhar sistêmico das pessoas. Então, a gente olha 5 áreas específicas da vida da turma, né? Então, a área de vitalidade, que entra atividade física, alimentação, sono. Aí tem a parte intelectual, que é estudos, carreira, finanças, que também tem um impacto, também tira a nossa energia. Relacionamentos, né? A parte de mente, então essa parte de meditação, de relaxamento, de você ter momentos de lazer, né? De fé, de uma visão de acreditar, mas em acreditar em algo maior, não necessariamente religião, mas é acreditar em algo maior. E uma parte toda também aí de propósito. E em todos esses a gente tem sub-áreas, né? Então as pessoas elas trabalham dentro do projeto o que para elas ali naquele momento é o que mais está tirando, né, o sono dela, que mais está preocupando quando ela pensa em futuro, no presente, tudo. Mas tem 4 hábitos que são muito importantes porque eles acabam impactando todos os outros. A atividade física é uma. Geralmente, quando você começa a atividade física, você acaba impactando no sono, que é o outro, né? Então, os 4 são sono, alimentação, atividade física e relacionamentos, né? Então, a atividade física, você começa, normalmente você vai acabar impactando na alimentação, você vai acabar cuidando mais do sono, e você também começa a mexer um pouco mais em relacionamentos, porque a gente acaba buscando pessoas que também têm essa preocupação, que também estão querendo, né, depois uma busca de uma saúde melhor, a alimentação acontece a mesma coisa, você começa a melhorar o sono também. Então tem todo um impacto esses 4. E até então as pessoas discutiam só os 3, né, alimentação, sono e atividade física eram os mais fortes. Só que hoje em dia, relacionamento, quando nos estudos, eu não sei se você já viu, tem o Blue Zones, que é
até saiu dentro do Netflix o documentário sobre ele, né, que eles estudaram o que acontece em algumas cidades onde as pessoas vivem por muito mais tempo e com qualidade. Esse que é o importante, né? Eu quero chegar lá nos meus 85 anos com qualidade, com autonomia, né? Não precisando depender de ninguém. E aí eles foram estudar e uma das principais coisas que eles viram é a questão de relacionamento, né? Eles têm o Power 9, são os 9 principais pontos ali, né, que eles encontraram iguais, né, nessas cidades, e o principal é relacionamento. Aí tem um outro estudo da Harvard, que é o estudo mais longo da Harvard, que já tem mais de 75 anos, né, que eles acompanharam as pessoas ao longo do ano, mais de 700 pessoas ao longo de todos esses anos, né, mais de 700 pessoas, e o principal ponto que eles colocam sobre longevidade é você ter bons relacionamentos, pessoas que te puxam para cima, pessoas que você confia, que acredita, porque isso ajuda também a gente a desenvolver melhores hábitos, a manter, né, a preocupação da gente estar construindo uma vida que é muito mais equilibrada também. Então, esses são os hábitos troncos, assim, que sempre tem esses impactos. Que legal. Dúvida, que talvez não tenha uma resposta tão clara. Eu vi esse estudo de Harvard recente também e fiquei muito me perguntando, beleza, mas qual que é o papel profundo dos relacionamentos? Tipo, porque beleza, a galera ajuda a formar hábitos, o seu ambiente te molda, mas, por exemplo, nas Blue Zones, uma coisa que me parece muito comum é como as pessoas têm um sentimento de comunidade e elas se ajudam no geral, assim. Então, acho que Okinawa é uma das Blue Zones, eu posso estar errado aqui, mas toda a ideia das pessoas pagarem o É isso aí. hospital ali de colegas que estão mal caso a pessoa não tenha dinheiro, é a ideia de você se juntar ali para viver junto. O que exatamente é a comunidade e o relacionamento nesse papel de longevidade, assim? Porque, beleza, faz bem estar em pessoas boas, mas na nossa vida, qual que é o impacto disso de fato? O que hoje impacta muito, né? Apesar da gente estar, né, eu acredito que você deve acompanhar, porque você gosta desse assunto. Apesar da gente estar vivendo um momento de muita conexão, as pessoas cada vez mais se sentem sozinhas, né? Então, você ter pessoas de confiança, com quem você troca, com que te puxam ali, né? Eu brinco, pessoal, te puxar para cima, que acreditam no teu potencial, que estão ali te apoiando, né? Isso tem um impacto enorme de você continuar assumindo novos desafios, de você buscar continuar evoluindo, né? Então, ter um ambiente, pessoas que te cercam, que você confia, né? Que estão ali acompanhando a tua história, porque também tem isso, né? Muito dos estudos é assim, são pessoas que vieram te acompanhando. Isso tem um impacto enorme de como você vai elevando a tua vida e de como você vai construindo a sua autoconfiança, que é um processo que a autoconfiança é um dos pilares principais, por exemplo, de você construir comportamento. Né? Uma das coisas que a gente trabalha quando a gente está ali, né? O pessoal está desenvolvendo, começando a dar os primeiros passos do comportamento deles. Eu escuto, por exemplo, de muitos participantes falar que eles não comentam com ninguém que eles estão desenvolvendo aquele novo hábito. Ou porque, vamos zoar, os amigos vão zoar, ou porque a família não vai apoiar, porque todo mundo tem um outro tipo de hábito que está indo contra. Então, as pessoas, alguns até guardam segredo, né? E o processo... E aí, com isso, muitas vezes o pessoal desiste de construir um novo comportamento que é importante para a tua saúde, né? Então, quando você... E esse é um processo muito que a IA faz junto com a equipe e a nossa equipe também, quando, né, faz o acompanhamento da turma. O tempo todo é o reforço, é o tempo todo, cara, eu acredito, tudo bem, errou, vamos nessa. Por assim, agora não deu, por assim, mas amanhã começa menor, né? Então, começa com pequenos passos e vai evoluindo. Mas a gente vai ajudando as pessoas a construírem a autoconfiança delas. Então, ter um ambiente que te fortalece, né, é muito importante. Por exemplo, vou trazer outro dado para você. Né? Então, quando a gente olha sobre problemas de saúde que as pessoas podem desenvolver ao longo da vida, né? As pesquisas ficam entre 70% a 90% estão linkadas ao nosso ambiente. Não estão ligadas à nossa genética.
estão linkadas às decisões que a gente toma, né? E muitas das decisões que a gente toma estão ligadas também àquele ambiente, aquela comunidade que eu estou ali inserida, né? Tá, aquela rol de amigos, aquela família. Então, a gente tende, né, a seguir comportamentos similares às pessoas com quem a gente convive. Então, quando a gente começa a ter esse olhar e é um puxar o outro, né? Porque acho que quando você começa a fazer atividade física, isso tem um impacto enorme, porque não para só em você, né? É o impacto de todo mundo que te olha no Instagram, todo mundo que você conversa, mesmo que inicialmente olhe e fale, ai, não sei, não, isso aí não tá para mim, ou eu zoo e brinco, aquilo tá dentro de mim. Eu vou olhar, mas tá tendo mais saúde, tô vendo que tá mais proativo, que tá mais produtivo, né? Então, a gente vai se influenciando. E é importante que a gente busque a influência positiva, né? E a gente queira também influenciar positivamente. Acho que isso é legal, quem está perto da gente, né? Então, esse que acaba sendo um impacto quando a gente fala de longevidade, porque são pessoas que construíram, né, que tiveram ao longo da vida dela, elas manteram pessoas que eles confiavam, que eles se sentiam bem, foram construindo uma família, um rol de amigos que acompanhou ao longo da vida deles inteira. Um ponto para a gente refletir. A gente fez o projeto com a turma toda de universidade, né? Turma entre 20 e 22 anos. E um dos exercícios, porque uma outra coisa que a gente perdeu muito é reflexão, né? Essa educação aqui no Brasil, infelizmente, ela não faz a gente refletir muito. E quando para isso a gente precisa também refletir, né? Por que os comportamentos são importantes, qual o impacto. E a gente sempre fala para eles olharem nessas 5 esferas. Então, vitalidade, relacionamentos, né? Crescimento. Então, quais são os pontos importantes para você chegar lá na frente, aos 80 e poucos anos? O que é importante você... Como é que você espera chegar, né? Quais são os comportamentos que você precisa desenvolver para chegar lá do jeito que você quer, né? E vários deles comentam para você como a parte de relacionamentos é o mais difícil. Porque não é difícil numa turma mais velha, de 40, 50, 70 anos, né, que a gente tem também participantes da jornada, para eles é muito claro as pessoas que são importantes ali para eles. Agora, a turma mais nova não parou para pensar quem são aquelas pessoas, aqueles amigos que realmente eu confio, aqueles que eu quero levar para a minha vida, né? Porque a gente também tem que ter tempo de qualidade com essas pessoas. E muitas vezes essas é as que a gente omite. O tempo de qualidade com elas, a nossa família, né? A gente fica no celular e não fica ali presente com eles também. Então, esse é um ponto que a gente precisa começar a pensar mais, porque isso muda por completo também a nossa rotina. Entendi. De fato, quando no próprio documentário eles falam muito sobre isso, eu quis provocar nesse sentido para aprofundar um pouco, mas é muito nítido, assim, o quanto as pessoas em volta da gente moldam a gente. Até a gente que é do esporte, tipo, no triatlon, na corrida. Não tem jeito. Quando fazer parte de uma assessoria, por exemplo, isso muda a gente. E as assessorias com características diferentes mudam as pessoas de formas diferentes. Então eu tenho amigos que são de assessorias mais voltadas para performance. Eu tenho amigos que são de assessorias mais voltadas para movimentar o corpo, não necessariamente botar uma maratona sub-3 ali como meta, não é a cultura daquela assessoria, e dá para ver a diferença de cabeça. Isso, obviamente, num curto prazo, me parece fazer muito sentido, que estendendo para o longo prazo da nossa vida toda, as pessoas que acabam estando em volta da gente fazem a nossa E cultura, né? é aquilo que E se a gente que tivesse que ir das para uma pesquisas parte que mais... mostram Oi? também, né? Que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Né? Não sei se você já ouviu falar disso. Sim. E é real. Aquelas 5 pessoas que você mais convive, você pode ver. Você começa a falar igual, você começa já a agir igual, né? Então, essa é a atenção que ele tem. Com quem são as pessoas com quem você está mais convivendo, né? E se elas estão também ali, têm os seus mesmos valores, estão alinhados com coisas também que você quer para a tua vida, né? Se a gente tivesse que ir para uma parte mais tática agora da construção de hábito, então você citou um pouco dos primeiros 30 dias, depois os próximos 70 dias, se a gente tiver que ir para uma parte mais de construção de hábito mesmo,
E aí, usando o próprio modelo da Runa que vocês já estão vendo funcionar, como que funciona isso? Então, alguém chega e fala assim, eu quero fazer esse hábito, você ajuda a pessoa a entender o hábito. Como que funciona isso para a maior parte das pessoas? Porque eu conheço muita gente que fala assim, por exemplo, cara, eu quero emagrecer. Mas emagrecer Emagrecer é é uma um coisa desejo. genérica, assim, Uhum. ela é um desejo. Como que funciona para alguém construir um hábito baseado, imagino que o desejo seja o ponto de partida da maior parte das pessoas. O que a gente faz, né? Primeiro a gente tem esse momento que eu falo que é o setup, né? Do uso da ferramenta, que é o momento que a gente explica como vai funcionar, né? Com a inteligência artificial, todo o processo, mas também é um momento de sensibilização, né? Porque as pessoas chegam muitas vezes com essas vontades, então, por exemplo, quero emagrecer. Emagrecer, óbvio, é um dos principais, né? Só que muitas vezes não é o emagrecimento que a pessoa quer. Na realidade, tem outra coisa que está ali impactando ela, só que ainda está faltando um processo de reflexão e entender direito onde é o maior impacto que pode estar afetando essa autoconfiança dela também. Né? Óbvio que às vezes tem uma questão de saúde, né? A gente já teve muitas pessoas com obesidade participando da jornada, né? Que é o nome como a gente chama de produto. Mas às vezes não tem alguma outra coisa por trás que precisa ser trabalhada e que as pessoas vão desenvolvendo ao longo desse processo de sensibilização também. Quando ela identifica, né? Então no momento que ela identifica, a gente começa a metodologia mesmo em si. Então a primeira coisa que todo mundo vem é com essa visão mais macro. Então eu quero emagrecer, eu quero ser mais saudável, quero meditar. Só que tudo isso, no final, faz para a pessoa, cara, isso é desejo. A gente precisa transformar isso em comportamento, é colocar na prática. Então, o que é emagrecer? O que é emagrecer? Eu preciso mudar minha alimentação. Tá, como você vai mudar a sua alimentação? O que você precisa, então, o que você vai precisar fazer? Né? Todo dia, eu vou começar, que é um ponto importante, começar com pequenos passos. Porque a turma quer radicalizar, né? Então, muitas vezes eu vou lá e quero mudar tudo. Minha alimentação, meu café da manhã, meu almoço, minha janta, tudo a partir de amanhã eu vou. Com algumas pessoas até pode funcionar. Não é com a maioria, né? Geralmente as mudanças radicais não funcionam por um longo tempo. Você consegue manter por 1, 2 dias. É a mesma coisa de, por exemplo, fazer atividade física até ontem. E aí, não, a partir da manhã, 1 hora de atividade física. Faz um dia, faz 2, faz 3, o quarto já não vai, o quinto não vai, o sexto vai, depois já começa, tá vendo? Eu acho que isso não é pra mim. Aí a gente vai se auto-boicotando, né? Porque a nossa mente vai dando esses sinais. E você desiste. Então, o que a gente primeiro faz, assim, tira desse desejo, transforma ele em comportamento. Então, o que eu recomendo sempre para a turma, né, e que eles fazem, que é uma ferramenta que a gente tem, que é um brainstorming de ideias de comportamento. Então, você quer emagrecer? Quais são as opções? O que você pode fazer? Óbvio, olhando, né, eu preciso de uma visão saudável. Então, aí, posso fazer atividade física, posso começar a alimentar melhor. Então, e aí sempre te pede para colocar mais no prático. Então, posso ir 3 vezes por semana, eu consigo encaixar na minha rotina e ir para academia. Meu café da manhã é aquele que eu mais consigo controlar. Então, o café da manhã é o primeiro que eu vou mudar, por exemplo. Né? Então, eu consigo começar a construir realmente ali tudo, para você focar mais nessa parte. Depois que eles fazem esse brainstorm, depois que eles pensam nos comportamentos, daí a gente fala quais são aqueles 2 que são mais fáceis e mais simples de vocês colocarem dentro da rotina de vocês. Porque a gente tende a achar que tem que ser complexo. E não precisa ser complexo. Eu tenho pessoas, por exemplo, que começaram o programa com a gente com obesidade, 50 e poucos anos, que lutaram a vida inteira contra a obesidade. Fizeram bariátrica, engordaram novamente, mas o problema é que nunca conseguiram construir o hábito. E aí o que elas começaram a fazer? 10 minutos de caminhada. Mas 10 minutos não vai mudar. Neste momento, pelo menos o primeiro mês, a gente não está treinando, a gente não está esperando colher resultado visual. Né? O que a gente está fazendo é treinando a mente das pessoas para ficarem presentes no comportamento. Então, primeiro a gente está treinando o seu cérebro a gostar do comportamento, porque esse é o ponto principal.
Você tem que começar a gostar, porque se você não gosta, se todo dia você vai falar, ai, que saco, tô aqui novamente na academia, ai, que bom, terminei esse negócio. Isso nunca vai virar o hábito, porque hábito tá ligado à emoção, tem que ser algo positivo, né? Então tem que ser algo que você goste ali de fazer. Então, o primeiro mês, por isso que em 21 dias a gente não consegue, porque a gente está primeiro colocando a nossa presença naquele comportamento e treinando nossa mente a gostar do comportamento, né? Outro ponto que é importante é você pensar nos obstáculos. Então tá, se até hoje você não conseguiu fazer aquele comportamento, porque tem algumas coisas que vieram impedindo, certo? Então, assim, o que foi? Quais são os pontos, né? Quais são os obstáculos que podem aparecer, tanto externos quanto internos? Porque a gente se auto-boicota muito. E além de você pensar, tá, o que pode me boicotar tudo, você começar a preparar a tua cabeça para esses momentos, você já também pensar, assim, tá, o que eu vou fazer para evitá-los? Se eu já sei que eles podem acontecer, como eu me organizo para que isso, né, não aconteça. Se ele acontecer, o que eu vou fazer a respeito? Né? Então é o mesmo lance do que eu falei, o exemplo do, cheguei em casa cansada, meu marido falou, vamos pedir uma pizza, eu cansada, ele cansado e tal. Se eu já sei que isso vai acontecer, eu tenho que trabalhar, evitar que isso aconteça antes. Então, eu tenho que preparar antes a comida, eu tenho que ter um combinado com ele antes, de, você chegou antes, vamos pedir tal coisa. Então, a gente tem que fazer combinados, né? Então, você vai preparando a tua cabeça para isso. E muitas vezes a gente não faz, a gente já pula direto. Não, vou fazer a partir de amanhã 1 hora de academia, beleza? Sem se programar qual é o melhor momento da tua rotina, sem você se organizar previamente, se planejar para aquilo, sem você pensar nos obstáculos todos que podem aparecer, e se eles aparecerem, que isso vai acontecer, em que outro momento você faz aquele seu comportamento, para você continuar treinando a tua mente. Então, tem esses steps que são importantes a gente pensar e muitas vezes passam. E a gente que é do esporte, a gente entende muito. Triatlon, corredor. Qual que é a diferença da disciplina para motivação? Mas eu conheço muita gente que fala assim, eu não consigo criar um hábito, eu não consigo ser mais saudável porque eu não tenho motivação. Qual é o papel da motivação e da disciplina dentro da formação do hábito? Qual a diferença entre os dois? Não dá para esperar motivação. Esquece, assim, motivação é a coisa que a gente menos trabalha e é o que mais a gente treina a turma, né? Por isso que é importante você começar com passos menores. Porque a primeira coisa que acontece quando o pessoal está construindo, né, começou a colocar o comportamento deles em prática, então eles começam com pequenos passos. Leitura, quero colocar leitura, que eu falei para você. Hoje, leitura dentro do Runa é o segundo comportamento que as pessoas mais buscam desenvolver. A turma tem muita dificuldade de gostar de ler, por exemplo. Então, começa com... Você tem um compromisso mínimo. Seu compromisso mínimo é ler 1 página por dia. A gente tem 1.440 minutos no nosso dia. Você não vai ter 1 minuto para ler 1 página? Né? Então, a primeira coisa que acaba acontecendo na jornada, que é muito interessante, sai as desculpas. Porque não dá para você falar que você não conseguiu ter 1 minuto do teu dia para fazer um comportamento que você quer ali, 1 minuto. É porque nem fazer 1 prancha. Tá bom, você sempre teve dificuldade de fazer atividade física, faz 1 minuto de prancha. Em qualquer momento do dia você consegue colocar isso dentro da tua rotina. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que você tira da motivação, porque você acha que alguém está motivado ali para fazer 1 minuto de prancha? Não tá, né? Mas você olha e pensa, cara, é só 1 minuto e eu não tô abrindo esse espaço para mim mesma, né? Então as pessoas começam a realmente colocar o comportamento em prática, porque ele é simples, porque ele é fácil, ele cabe dentro da rotina, ele tá ali, um comportamento que você quer desenvolver. E conforme as pessoas vão daí conseguindo fazer 1 minuto, faz um dia, depois faz 1 minuto outro dia, o que vai acontecendo é aquilo que eu te falei, a gente vai construindo com autoconfiança. E a gente vai vendo que a gente pode desenvolver mais. Então aí as pessoas fazem 1 minuto, eles falam, acho que vou fazer um abdominal também. Aí acaba prolongando mais. Acho que eu vou mandar agora um alongamento. E com isso as pessoas vão evoluindo. E se naquele dia deu tudo errado, você pelo menos garante seu 1 minuto. Porque você ainda está naqueles primeiros 30 dias treinando a tua mente.
né? Então, o importante é a frequência e a consistência dentro do processo. Esperar pela motivação, gente, esquece. Porque a motivação, você cansada, tudo, depois de chegar longe, você quer você jogar no sofá, alguém vem uma comida gostosa e pronto, né? Então, você tem que se planejar, se organizar para isso. E por isso, começar pequeno é importante. Porque depois, quando você já está ali, já virou um hábito, você já criou aquela frequência, você começa a sentir falta. Então, é muito normal das pessoas falam, pô, teve um dia que eu não ia fazer, eu já tava, Dani, eu não vou fazer, tô deitada na cama. Mas ela fala, cara, era só, tem 1 minuto só que eu preciso, eu vou fazer. A pessoa se joga no chão lá e faz a prancha dela, entendeu? Tem bastante gente que eu conheço que entende a teoria, leu uma série de coisas relacionadas a hábito, comportamento, começa com coisas pequenas, mas passa 30 dias e ela se perde na ausência de resultados visuais. E eu falo muito disso porque eu tenho várias referências de pessoas que começam regimes semanais, de vou parar de comer açúcar. Pessoas, no caso minha mãe, eu acho que ela não tem problema que eu abra isso. Eu convivo com a minha mãe começando e parando regimes a cada 2 dias faz uns 15 anos, assim. E eu sempre falo, mãe, o problema é que você começa o regime e decide que você vai na academia todos os dias ao mesmo tempo. Ela fala, não, mas descer pra academia é um hábito fácil, eu vou fazer. E ela nunca consegue sustentar. E eu falo, mãe, pelo amor de Deus, vai 2 vezes por semana, mas não para. Como que você consegue fazer a pessoa não se desmotivar quando ela não tá vendo resultados nos primeiros dias, assim? Porque, por exemplo, eu já vi ela fazendo regimes de 30 dias, que ela fez mudanças pequenas, que ela seguiu finalmente minha dica, e fez mudanças pequenas, mas ela não viu o resultado nessa mudança. Ela falou, segui a sua dica de fazer coisa pequena, não vi resultado, então eu vou parar e vou voltar, vou chutar o balde. Como que você mantém a pessoa motivada, motivada no caso, disciplinada em repetir ali o hábito, quando ela não tá vendo necessariamente uma melhora e o cérebro dela não pegou ainda o gatilho? Como que funciona isso na prática? Tem 3 coisas que eu vou falar. Uma que é, primeiro, uma dos erros que a turma faz é ter uma meta de curto prazo. Né? Então, quero emagrecer 10 quilos. É uma meta de curto prazo. Aí você vai lá, emagrece um pouco, aí emagreci, parei, aí engorda tudo de novo, aí vai lá depois de novo, preciso emagrecer 10 quilos, que agora... Aí você vai, aí você para de novo. Então, tudo isso é meta de curto prazo, não faz você criar essa visão, né, de futuro. Porque hábito é visão de futuro. Assim, por que você quer emagrecer? Qual é a importância? Então, a primeira coisa quando a turma começa, que eles têm esse momento de reflexão, é fazer essa conexão com uma visão de futuro, né? Até tem a fórmula da mudança, né? Que é que a mudança ocorre quando você tem uma visão de futuro. Então, o que você quer atingir lá na frente, né? Tem que ter uma insatisfação. Então, não adianta, eu quero, por exemplo, eu sempre quis tocar violino. Nunca comecei. É porque eu não tenho uma insatisfação, não mexe comigo, não tá mudando alguma coisa na minha vida, tocar violino, não tocar violino, eu não pretendia trabalhar com isso, coisa do tipo, era só uma coisa que eu achava bonita e gostaria. Mas, não é uma coisa essencial, eu não tenho uma visão de futuro com o violino, entendeu? Então, assim, não é uma insatisfação, e você tem que ter uma insatisfação, tem alguma coisa que tá te incomodando e por isso você tá buscando aquele comportamento, né? E aí tem primeiros passos, que é o planejamento. Como é que você começa e vai evoluindo tudo. E isso, óbvio, sabendo, né? Eu gosto muito da expressão que o James Clear usa naquele livro dele dos hábitos atômicos, que é o vale da desilusão, né? Então, assim, a gente vai ter aquele momento, aquele vale, que a gente não vai ver realmente ainda resultado. E ele geralmente acaba acontecendo lá no dia 60. Que as pessoas em volta de você começam a falar, nossa, você mudou, nossa, como você está mais calmo, nossa, como você emagreceu, nossa, como você está mais participativo e presente, né? Então, em 30 dias, ainda é isso, você está treinando a tua cabeça. Então, esse é um ponto que é importante, que a gente alinha bastante. Qual é aí existe, né, essa fórmula da mudança, e essa fórmula tem esses 3 pontos, que elas 3 juntas precisam existir para ser maior que a resistência. O que veio agora é um novo estudo, estudando sobre essa questão da construção dos hábitos saudáveis.
tem um fator que é importante, que é o acompanhamento. Então, tem que ser a visão de futuro, né? Para você ter uma insatisfação, você pensar em primeiros passos, então planejamento, e ter acompanhamento. Acompanhamento aqui, não estou falando que você precisa ter um acompanhamento médico, mas pode ser de um amigo, alguém que você está ali junto, alguém que você faz uma coisa que vai estar ali acompanhando você, que você vai ter que passar não vou chamar de reporte, alguma coisa assim, mas algo que alguém realmente vai estar ali te apoiando, que você faça um combinado com ele. Quando a gente tem um compromisso social, a gente tende a se manter mais em linha com o comportamento. Por isso que é muito normal, porque a gente vê muito no Instagram, assim, por exemplo, pessoas que começam o comportamento postam todo dia, porque ela está criando um compromisso social ali, né, com as pessoas que estão ali acompanhando e tal. E ela pensa, pô, não vou postar hoje, né? As pessoas, não, vou postar, tá, vou lá. E aí você se esforça. E acontece a mesma coisa dentro da jornada, né? Todo dia as pessoas têm que fazer um report pra gente sobre os comportamentos delas. E não é que elas estão ganhando nada, você não tem um prêmio no final, não, é você com você mesmo, é o seu desenvolvimento, de estar treinando você para o seu futuro. Então, esse processo do acompanhamento, a gente vê que é um fator muito, muito importante para ser seguido. E a assessoria, né, acontece isso, o assessor, ele está fazendo acompanhamento com você, né, teu coach. Você tá lá, tendo que reportar todo dia, tá aparecendo aplicativo, você fez, não fez, tudo, não fez, ele vai lá entrar em contato com você. Fala assim, oh, e aí? Vamos voltar pro treino? Não vamos, né? Então, tem um acompanhamento, e por isso que a gente tende, em atividade física, quando a gente entra em assessoria, ou a gente combina com uma amiga, sempre de correr, coisas do tipo, a gente tende a fazer muito mais do comportamento que a gente sozinho. Faz muito sentido. Quando eu comecei a gravar pro TikTok e pro Instagram, eu não tinha assessoria nem nada. Eu era meu. Eu precisava de alguma forma buscar isso de não parar de correr. E na época eu fiz duas coisas, né? Eu comprei uma prova, porque aí eu tinha o futuro como acompanhamento, porque assim, eu sabia que eu não conseguia enganar os 21 quilômetros, assim. E ao mesmo tempo eu também comecei a postar todos os meus longões como uma forma de nunca faltar no longão. Porque eu não queria ser o cara que, pô, falou que vai postar o longão e não postou, assim. Eu não, de alguma forma usar o que eu sei sobre mim, de que, pô, muitas vezes eu não quero prometer algo e não cumprir para terceiros pro meu próprio benefício, assim. Então, eu sabia que eu ia querer mostrar pros meus amigos que, cara, eu prometi pra vocês que eu ia todo domingo fazer essa corrida aqui, nem que fosse de ressaca, que eu tô indo mesmo, tá? E, e isso funcionou para mim. E muita gente falou assim, cara, comecei a correr por causa de você, porque eu imaginava que não daria para ser um corredor indo para festas, e hoje eu vejo você fazendo. E virou meio que uma corrente, assim. Eu tô voltando agora. Eu voltei hoje do Rio, e, e é muito, muito insano você encontrar pessoas no evento da meia maratona, da maratona, que param, pedem, tipo, sei lá, pra tirar foto e falam assim, cara, eu comecei a correr por causa de você. Sei lá, eu era sedentário e vi você correndo de ressaca, eu sabia que dava pra correr sem ser obcecado ou bitolado de coisa. Eu fico arrepiado só de pensar, assim, é muito maluco. É Isso, é muito muito maluco. mágico, né? Então é isso que eu falo, cara, é tão lindo você ver esse impacto positivo na vida do outro. E a gente tem, por exemplo, muitas mães que participam do programa, né? E elas contando do impacto nos filhos. Que os filhos começaram a também a fazer, que pedir para fazer uma atividade física, que falam de comer melhor, que também tem um mantra matinal, algo positivo que eles pensam, sabe? Então, assim, a gente tem um impacto muito grande na nossa volta. Esse negócio, quando eu comecei a fazer triatlo, eu comecei porque fui ver meu marido, fazer a prova dele, e eu olhei e eram pouquíssimas mulheres participando. Eu falei, que isso? Só isso de mulher? Não, vou fazer parte desse negócio, vou aumentar esse número. E aí eu comecei a treinar e comecei a fazer tudo. E aí hoje eu já tenho mais outras 6 amigas. Assim, viraram amigas, né? Mas pessoas que participaram. Amigas, algumas amigas pessoais, outras que participaram do programa da jornada, que não faziam atividade física, começaram a fazer, aí começaram a correr, aí começaram a achar legal, vamos fazer um pouco também de natação. Aí já faz natação e faz corrida, você já pensa, você já faz natação e corrida, acho que eu posso fazer uma bike, né? E aí a turma foi evoluindo e hoje, me colocaram para trás já, assim. Então, tem uma delas que tá voando, e voando assim, mãe, trabalha, mãe de 2 crianças pequenas, tudo, né?
Mas muito ela conseguiu isso também, que esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui também, porque a gente fala muitas vezes, triatlo, não sei o quê, e exige tempo, né? Você treinar para um triatlon, tudo, você exige tempo, exige uma disciplina muito grande. Mas para você ser saudável, você não precisa fazer tudo isso. Né? Você não precisa fazer um triatlo. E a gente tem que... E isso é algo que eu acho muito importante. A gente tem que respeitar a nossa rotina nessa realidade do momento atual. Quanto tempo que você tem livre entre pegar a baldeação, morar lá longe, gastar 4, 5 horas por dia no trânsito, chegar em trabalhar, estudar, e você chega, o que você tem? 5 minutos? Faz 5 minutos. Opita, vai estar lá na estação, né? Falando, você precisa ir em São Paulo, né, Gui? Sou de São Paulo. Uhum. Vai lá pegar a estação Pinheiros. Em vez de pegar escada rolante, sobe aquelas 1000 escadas daquela estação Pinheiros. Eu tenho um participante que faz isso, por exemplo. Porque ela fala, é o único momento que eu tenho no meu dia, é exatamente esse, entre eu ir para a faculdade, né, ir para a USP, e o trabalho. Então, essa é a minha atividade física do dia. Né? Então, é a gente começar também a se perceber em que momento a gente consegue fazer algumas escolhas mais positivas para a nossa rotina também, mas respeitando o que cabe dentro da nossa rotina e realidade, que isso é um ponto que é bem importante. Uma coisa que você citou no começo do podcast e ela volta agora nesse final de fazer o que dá, é sobre a criação de hábitos extremos. Então, por exemplo, cara, eu quero ser triatleta, mas eu não consigo tempo para treinar para um Ironman. Como que funciona isso na hora de desmistificar para a pessoa? Hoje, dentro da metodologia de vocês geralmente partem de um desejo, buscam comportamentos que dá para encaixar na vida da pessoa? Como que funciona assim, o passo a passo? Principalmente quando alguém chega para você e fala assim, quero emagrecer 5 quilos ou 10 quilos. Alguém chega para você e fala isso. O que você pega e desmembra isso com a pessoa para fazer? A gente não promete isso. Né? Depois você vai emagrecer com 10 quilos. Não, que a gente trabalha, cara, você vai construir o seu comportamento, vai começar pequeno e vai evoluindo ao longo do processo. Que a gente vai fazer treinar a tua mente a gostar de comer direito, a fazer atividade física, a ler, a estar com as pessoas, a desligar o celular e estar presente naquele momento, a dormir no horário, né? Por exemplo, então, tem que colocar um pouquinho da realidade. Eu posso querer muita coisa, mas assim, quanto tempo você tem? Né? Se você quer um Ironman, não é em 15 minutos do teu dia que você vai conseguir treinar para Ironman. Né? A turma que treina para é 4 horas por dia, entre 2h30 e 4. Né? E tem os que vão mais. Né? Então, assim, é logo cedinho, porque a turma muitas vezes acorda 3h30, 4 da manhã, vão lá, treinam, vão trabalhar, saem do trabalho e daí eles têm mais tempo. Óbvio que isso tem toda uma rotina, todos os combinados tem que fazer em casa, de organização, de um monte de coisa, né? E às vezes naquele momento é o que você tem, né? Eu hoje, por exemplo, o meu momento hoje não tá me permitindo treinar para o triatlo do jeito que eu gostaria. Fico triste? Fico, né? Mas eu tenho que fazer umas opções, porque nesse momento que eu estou, eu tenho outras prioridades que são importantes, mas isso não significa que eu deixei de treinar. Eu treino todo dia, né? Eu corro, agora eu comecei no CrossFit também, por isso que eu precisava de alguma coisa que era que dava para você se deslocar fácil do lado de casa e que eu precisava treinar peso também e tal, nadar. Então, nadar é só de final de semana que eu consigo, que daí no caso eu moro em Florianópolis, então ainda eu treino no mar. Então, assim, não dá para fazer todo o treino que era o ideal. E tá ok. De repente, não é esse ano que eu vou fazer prova. Vou deixar para o ano que vem, entendeu? Né? Para ser ano passado deu. Lindo, consegui treinar, me organizar, deu tudo certo. Esse ano tem outras demandas. E é a mesma coisa quando a gente tem filho, é a mesma coisa quando a gente muda de emprego, e aí alguém tem um acidente dentro de casa, a gente tem que parar a nossa vida porque a gente tem que cuidar dos nossos pais, né? Mas como você não se anula, que eu acho que esse é o principal. É você não se anular, porque até você precisa primeiro estar bem, para você estar bem pro outro. Né? Então, assim, a gente não pode se anular, a gente tem que cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa cabeça, né? Se blindar ali
para daí você conseguir estar presente bem para o outro ali, poder daí ajudar o outro da melhor forma. Sim. Tem um cara que eu curto muito, chamado Matt Mochary. Não sei se você chegou a ler já o The Great CEO Within. É um livro que ele escreveu. É bizarramente bom. Ele é tipo o coach mais famoso do Vale do Silício lá. E ele fala muito sobre auditoria de energia. E é um conceito que é muito louco, assim. Mudou bastante coisa pra mim. Que é o ato de você olhar pra agenda como um todo nas suas semanas e voltar atrás e olhar quais eram as atividades que davam ou tiravam energia. E aí você começa a entender um pouco sobre a sua cabeça e o que forma hábitos pra você. Por exemplo, no meu caso, eu não gosto de ficar em reunião. Não gosto, me tira energia. Então, os dias que eu tenho mais reunião, de ficar falando assim, anotando coisas, são os dias que eu tenho menos energia. Agora, uma coisa que eu descobri que estranhamente me dá energia, ficar em Uber me deslocando entre a cidade. Pra mim isso é maravilhoso, tipo, é um momento meu comigo mesmo, e eu descobri que isso me dá muita energia. É, qual que é o como você enxerga individualidades na criação do hábito? Então, por exemplo, no meu caso, eu consegui usar o momento dos Ubers que eu pego pela cidade para meditar. Como que funciona para encontrar a rotina de alguém e encaixar os hábitos ali na prática, considerando que as pessoas têm esquisitices diferentes. Por exemplo, minha namorada, ela fica enjoada em Uber. Ela nunca conseguiria Sim. aproveitar uma viagem de 1 hora, por exemplo, num carro. Como que funciona identificar rotina das pessoas e encaixar hábitos ali? Ao longo da metodologia, uma das coisas que a turma faz é desse mapeamento da rotina também. Né? Até porque a gente precisa saber quais são os gatilhos certos, aonde eu coloco, né? Então, e a gente não propõe, a gente às vezes ajuda, quando a pessoa tem muita dificuldade, uma reflexão, de entender, e algumas pessoas têm, mas a maioria consegue elas mesmas se auto-perceber. Quando você coloca no papel, porque a gente tende a ficar pensando, só pensando, como é que é a minha rotina? Não, eu levanto às 6, aí depois eu como e tal. Cara, é totalmente diferente. Coloque no papel. Escreva a sua rotina inteira da forma mais detalhada possível. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a entender aonde a gente tem espaços, né? Então, eu não tenho tempo para fazer alongamento. Tem um participante que eu achei legal. Ele falou, cara, não tenho tempo, minha vida é uma loucura, eu tô com o neném, não sei o que, rarará. Eu falei, começa a perceber, né? Então, ele começou a criar alongamento em que momento? Aí, na hora que ele ia fazer o café, colocar o café na chaleira, né? Então, na chaleira, na cafeteira, ele percebeu que ele ficava olhando para a cafeteira durante 7, 10 minutos, lá ficava olhando, né? E ele falou, eu percebi que esse é o momento que eu poderia fazer 10 minutos de alongamento. E aí era o momento que ele fazia sempre, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que criar consciência da nossa rotina, do que nos faz bem, tudo. Eu também, eu tenho dias que eu falo com muita gente, que eu tenho palestra, workshop, tudo. São dias que eu tô assim, esgotada. Eu saio, esquece de fazer atividade física depois. Então, eu já me programo, que isso é importante, você está falando da agenda. É a gente olhar a nossa agenda e se programando antecipadamente. Se eu sei que este dia vai me tomar, né, a minha energia dessa forma, então eu já programo para fazer a minha atividade física logo cedo. Se eu falei assim, logo cedo, tudo, eu já sei que eu vou fazer então o mínimo. Eu não vou conseguir me entregar a 1h30 que eu queria, porque, cara, eu vou estar esgotada no final do dia. Mas eu vou me garantir no meu mínimo, né? Então, o que é importante é a gente ter consciência da nossa rotina, para a gente mesmo consegue identificar, né? Então, você olhando, você consegue mesmo você ali identificar e também linkar ali os seus, ao que funciona para você. Porque é o que você falou, cara, o que funciona para você não funciona para outro. O que funcionou para o influencer não necessariamente vai influenciar para você. Vai funcionar para você porque tua rotina é diferente, tua família é diferente, teu trabalho é diferente, como você se sente é completamente diferente da outra pessoa, né? Então é importante a gente ter essa visão. E aí, depois que a gente tem a visão da rotina, a gente começar a identificar esses momentos, né? Assim, aonde eu consigo tempo, onde eu estou gastando tempo que eu não deveria. Gastar 4 horas por dia no celular, 2 horas por dia rolando o Instagram, né? Tudo. Então você tá com tempo. A gente muitas vezes, o nosso problema é que a gente gasta tempo nos lugares errados. E aí
Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de estoicismo. Né? E eu adoro o Sêneca, com que ele tem o livro, né, da brevidade da vida. E na brevidade da vida, o cara nasceu antes de Cristo e ele discute o quanto as pessoas reclamam que não tem tempo. Então, quer dizer, para mim, assim, falta de tempo, por exemplo, é uma dor humana. Não é assim, eu não tenho, eu sou péssimo e tal. Assim, não, é uma dor humana. Só que a gente desenvolve habilidades e uma delas é a gente começar a se organizar previamente, olhar a tua agenda, bloquear os horários, começar a se organizar, né? Você quer acordar cedo? Eu tenho muito participante que fala, eu quero começar a acordar às 5 horas da manhã. Mas não é colocar 20 despertadores para você acordar às 5 da manhã. Ele começa antes esse comportamento. É que hora você vai dormir. O que você comeu à noite, né? Então é você se organizar para a noite, dormir cedo, comer algo leve, para daí você acordar às 5 da manhã, né? Então a gente vai fazendo esses ajustes com eles ao longo do processo. Então, se a gente vê que tem alguém que está tendo uma dificuldade, ou que o comportamento a gente vê, não é aqui, você tem que começar antes, tal. Aí a gente vai dando esses inputs para eles, né? A gente vai conversando, entrando dentro da rotina deles, para daí a gente ajudar realmente ele a construir um comportamento que vai ser simples e fácil para dentro da rotina, né? E acho que a última grande coisa que vem na minha cabeça, eu sou grande fã de estoicismo também, eu leio com alguma frequência meditações e cartas do Sêneca, adoro, acho extremamente bonito o que os caras estavam escrevendo tanto tempo atrás e o quão atual eram os problemas que eles tinham. E aí uma coisa que eu acho que é mais recente que eu tenho visto é sobre a não otimização, o foco em não otimizar. Então, o próprio Tim Ferriss, que é o cara que escreveu a semana de 4 horas ali, ele recentemente começou em algumas participações dele falar assim, cara, talvez eu me arrependa de ter terminado esse livro falando o que eu falei e eu acho que a vida não precisa ser tão otimizada. Como na sua cabeça a gente consegue balancear alta performance, autodesenvolvimento e melhor a criação de hábitos ali, uma vida mais positiva com também uma vida não tão otimizada, uma vida gostosa de alguma forma de ser vivida? Eu vou cair em algumas coisas que eu já falei, né? Um é a gente buscar os relacionamentos. Acho que elas vão ter um impacto enorme na nossa vida. Então, é importante que a gente comece a ter esse olhar. E outra coisa é se respeitar. A gente não precisa estar performando e ser perfeito 100% do tempo. Se não deu para fazer, a gente tende a fazer o quê? Não deu para fazer 1 hora do que eu queria. Então você para de fazer. Dependendo do momento que você está, da construção do comportamento que você está querendo ali desenvolver, isso tem um impacto porque na realidade tem passos para trás. Então, nos seus primeiros 60 dias, você deixar ali de fazer aquele comportamento, e eu não falando de fazer 1 hora, 1 minuto, 5 minutos, que seja, mas que você está treinando a tua cabeça, e dá passos para trás, porque ele ainda não está enraizado. Outra coisa é para você que agora já faz triatlo há um tempo, que daí você já treina e tudo. Um dia sem fazer o seu comportamento, 2 dias, você sabe que daqui o terceiro você vai voltar. Porque seu corpo sente falta, porque você já tá com isso na cabeça. Fala, não, amanhã eu preciso fazer exercício, eu preciso voltar. Não, eu preciso ler o meu livro. Eu falei assim, não, faz 2 dias que eu já não li, eu preciso ler e tal, porque né, eu me sinto mais leve, é um momento meu de concentração, é o meu momento de lazer, né? Aquele momento é teu único. Então, o corpo, quando a gente já construiu o hábito, é muito mais simples depois de momentos que realmente a gente, não quer, foi um dia cansativo demais, tudo, é muito mais fácil da gente deixar de fazer, porque a gente sabe que a gente vai voltar. Mas no momento de construção, a gente precisa se forçar um pouquinho. E a gente está falando de 60 dias. Né? O programa nosso, o inicial, para pessoas, leva 100 dias. E eu vou falar para você, de 100 dias, né, mais de 85% da turma faz os 100 dias. Termina o projeto. Né? A gente tem os 15% que desiste por várias razões. Teve dengue, covid, outros acidentes, e as pessoas que resolveram desistir mesmo porque não seguiram. Mas a maioria segue. Por quê? Porque elas estão se respeitando também. No momento que eu não tô bem, no momento que eu tô cansada, que eu não tô bem, garante o seu mínimo do que foi o seu próprio combinado com você.
para não perder aquele ritmo. Estarei treinando a tua cabeça para aquilo. Né? Então, esses são os pontos que são os principais para a gente ali. Não é manter a alta performance, nossa, tô brilhando todo dia, fazendo 1 hora por dia. Não. Você está se respeitando também. E eu acho que tem que ser leve, tem que ser gostoso, não é para ser difícil, não é para ser complexo, entendeu? Dá para ser leve, dá para ser bom. Perfeito. Eu tô há 50 dias sem correr, porque eu tô com o ligamento rompido, e eu fico maluco todos os dias. Eu fui pra meia maratona do Rio, eu literalmente chorei vendo pessoas correrem de saudade desse esporte, que por algum tempo eu falei assim, tem que ser um retardado pra gostar disso. E hoje, cá estou, o retardado. Renato, muito obrigado pelo tempo, foi sensacional, acho que a gente gerou bastante valor para as pessoas. Quem quiser saber mais sobre você, saber mais sobre a Runa, onde que encontra vocês? Pode acessar o nosso site, que é o www.runahabits.com.br, ou acessar o nosso Instagram, que aliás tem a gente trabalha com muita dica, muita informação sobre construção de comportamento, que é o @runahabits também, que lá vocês vão conseguir ter bastante também material, ideias para desenvolver o comportamento de vocês. Sensacional, muito obrigado e até a próxima.